Nessa aula, nós vamos aprender a fazer esse americano cristal, então vamos ao passo a passo. Para essa videoaula, eu vou utilizar Barroco 6, na cor Marsala e na cor Cru também para fazer um detalhe. Vou utilizar o fio Encanto Dourado, a agulha número 3 milímetros, mas se você costuma fazer com 3,5, 4, use aquela que você costuma trabalhar para o fio 6, tá? Vou utilizar também cola de silicone líquida, ou você pode utilizar também a cola pano. Tesoura e agulha de tapeceiro para arrematar. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo o círculo mágico. Você segura a ponta do fio, dá a volta nesses 2 dedos e leva o fio para trás. Segura aqui, introduz a agulha por dentro do círculo e puxa uma laçada do fio. E faz uma correntinha. Aqui nós vamos fazer 4 correntinhas. Vou laçar o meu fio e fazer um ponto alto dentro do círculo mágico. E aqui eu vou fazer até totalizar 24 pontos altos. Então, sem correntinha de intervalo, sem nada, vou fazer 24 pontos altos dentro do círculo mágico. Então, o primeiro conta esse de correntinhas que a gente fez, mais 23 pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz os 24 pontos, vou fechar o meu círculo mágico, então eu pego a ponta aqui do fio e puxo bem, até ele ficar bem fechadinho aqui no meio, tá? Aqui, como é bastante ponta, ele não vai fechar totalmente, mas puxa pra fechar o máximo que você conseguir. Agora, eu vou fazer um ponto alto falso, então eu vou alongar esse meu fio, essa minha laçada, vou segurar esse fio aqui, essa ponta por trás, para ir arrematando ele e escondendo ele, né? E vou vir aqui, ó, na última correntinha que a gente fez, que separa o primeiro ponto alto do segundo, vou introduzir a agulha de trás para frente e vou puxar esse fio aqui para trás. Puxei aqui para trás, ó, vou segurar esse daqui por cima aqui para ir laçando junto. Agora, eu vou vir na mesma laçada aqui, no mesmo intervalo, vou introduzir a agulha pela frente, laçar o fio, vou puxar, fecho com uma correntinha e faço mais uma correntinha, tá? Fiz o meu ponto alto falso. Vou laçar e já vou fazer no próximo intervalo aqui, no próximo ponto, outro ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. E já aqui no próximo ponto, um ponto alto novamente. E vou segurando esse fio aqui para me esconder. Laço novamente, no próximo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Vai ser uma sequência de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Mas aqui a gente vai pegar todos em sequência, não vai pular nenhum ponto, tá? Então, mais 2 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto, mais um ponto alto, faço 2 correntinhas, e assim até o final da carreira. Quando tiver aqui num tamanho suficiente para você arrematar depois, aí eu solto e deixo esse fio aqui para trás e continuo fazendo a sequência de pontos. Atenção aqui, ó, para quando você chega no último ponto, não pular essa correntinha aqui do intervalo, que é onde a gente inicia o nosso ponto alto falso da carreira. Então, aqui, ó, tem também mais um ponto, tá? E aí, vai fechar certinho com os pontos que a gente fez aqui. Pego aqui, ó, nessa correntinha, na última correntinha do ponto alto falso, e fecho com um ponto baixíssimo. Vou soltar um pouco mais essa laçada. Vou vir aqui, ó, no meio do intervalo entre os pontos altos e vou puxar esse meu fio para trás, para iniciar novamente com um ponto alto falso. Venho com a agulha pela frente, laço o fio, dou a altura, fecho com uma correntinha, mais uma correntinha. E agora, aqui, nós vamos fazer, dentro de cada intervalo, 3 pontos altos. Então, eu fiz 2, 3... Vou fazer 2 correntinhas e no próximo intervalo aqui, novamente, 3 pontos altos.
Então, para cada intervalo da carreira anterior, nós vamos fazer 3 pontos altos, separados novamente por 2 correntinhas, tá? Então, vai ficar assim, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas, no próximo intervalo, 3 pontos altos, 2 correntinhas, e assim vai fazendo até o final da carreira. Cheguei aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou vir aqui nesse intervalo que separa, nessa laçada que separa o primeiro do segundo ponto alto falso, do primeiro ponto alto, né, que é o ponto alto falso, do segundo, nessa correntinha de separação. Venho e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui agora, nós vamos sempre começar a carreira após os 2 pontos altos, os 2 primeiros pontos altos. Então, eu vou iniciar com ponto alto falso, venho aqui no próximo intervalo entre o segundo e o terceiro ponto alto, vou laçar o meu fio, puxar para trás. Puxei aqui para trás, vou vir com a agulha pela frente, introduzir, laçar o fio, dou altura, faço uma correntinha para fechar e mais uma correntinha. E aqui agora, dentro do intervalo, novamente, nós vamos fazer 3 pontos altos. E assim, vai totalizar uma sequência de 4 pontos altos, tá? Um em cima do intervalo, porque a gente pula 2 e faz um ponto alto. Faz os 3 dentro do intervalo, 2 correntinhas novamente. Laço meu fio, vou pular o primeiro e o segundo ponto. No intervalo com o terceiro, eu faço um ponto alto. Mais 3 dentro do intervalo. E 2 correntinhas de separação. E vou repetindo esse processo até o final da carreira, sempre totalizando uma sequência de 4 pontos altos. Cheguei aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na última correntinha do ponto alto falso. Vou lacear o meu fio. Venho e faço o ponto alto falso novamente, aqui no intervalo entre o segundo e o terceiro ponto alto. Introduzo pela frente, puxo o fio, laço e faço mais uma correntinha. Agora, nós vamos laçar e fazer um ponto alto falso em cima desse intervalo, do ponto alto de baixo. Porque, ó, novamente, nós vamos pular os 2 primeiros, faz nos 2 pontos seguintes e dentro do intervalo, mais 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Pulo o primeiro e o segundo. Aqui no ponto alto, em cima do terceiro ponto, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. Dentro do intervalo, 3 pontos altos. Faço... Opa! Esqueci de fazer um ponto. 3 pontos altos. Faço o intervalo de 2 correntinhas, pulo o primeiro e o segundo ponto, aqui no terceiro, faço um ponto alto. No seguinte, e dentro do intervalo. E agora, esse padrão, a gente vai repetir ele até totalizar 11 carreiras aqui, tá? Então, em todas as próximas carreiras, o aumento que vai se dar vai ser aqui, porque a gente vai ter sempre um ponto a mais nessa sequência. Então, nós vamos repetir pelas próximas carreiras até totalizar 11 carreiras esse mesmo padrão. Pula o primeiro e o segundo ponto e faz um ponto alto em cima para cada ponto da carreira de base. 3 pontos altos no intervalo, separa com 2 correntinhas e repete o mesmo padrão. E assim até totalizar 11 carreiras. Olha só, vim mostrar para vocês. Agora, nós estamos na 6ª carreira e vamos ter 6 pontos em cada intervalo, em cada sequência. Então, mesma coisa, eu pulei os 2 pontos de início, fiz 3 pontos em cima para cada ponto alto da carreira anterior e 3 pontos no intervalo. 2 correntinhas, pulo o primeiro e o segundo ponto alto, a partir do terceiro faço um ponto alto para cada ponto da carreira de base.
E assim, mais 3 pontos altos dentro do intervalo. Agora, nós vamos repetir esse padrão até chegar à carreira 11ª. Então, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, estamos na 6ª carreira. Vamos fazer até completar 11 carreiras e automaticamente nessa sequência aqui vão ter 11 pontos, tá? Então, você só vai repetir esse mesmo padrão até chegar na 11ª carreira e totalizar aqui na sequência 11 pontos altos entre cada intervalo, tá bom? Cheguei aqui ao final, totalizando 11 carreiras, desde aqui, né? E totalizando 11 pontos altos aqui em cada sequência. Agora, deixa eu voltar aqui. No finalizar, nós já vamos finalizar iniciando um ponto alto falso, tá? Então, eu alongo o meu ponto aqui, venho aqui na primeira correntinha que separa o primeiro do segundo ponto alto, puxo o meu fio pra trás, venho pela frente, introduzo a agulha e faço o meu primeiro ponto alto falso, tá? Agora, essa carreira aqui, nós vamos fazer só de pontos altos, sem correntinhas de intervalo. Então, para cada ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto em cima. Só repetir um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. E na sequência, e no intervalo que a gente tem de correntinhas, nós vamos fazer também 3 pontos altos, como fazia nas carreiras anteriores, só que agora não tem mais as correntinhas de intervalo, então vai ser uma carreira toda fechada, somente de pontos altos. Ó, fiz um para cada carreira, para cada ponto da base da carreira anterior, agora faço mais 3 pontos altos. E novamente, para cada ponto alto, eu faço um ponto alto novamente. Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto, já faço um ponto alto e vou fazendo até finalizar toda a carreira, somente de pontos altos, sem correntinha de intervalo. Lembrando que para cada intervalinho que a gente tem da carreira anterior, repete os 3 pontos altos. E aqui, atenção, quando a gente inicia com um ponto alto falso, a gente pula o primeiro ponto de baixo, o primeiro ponto alto de baixo. Então, aqui tem que cuidar, a gente tem que fazer os três pontos altos dentro do intervalo. E aqui, ó, nessa correntinha que a gente deu início ao ponto alto falso, também tem que fazer um ponto, tá? Para corresponder a esse primeiro ponto alto da carreira anterior. E assim não ter problema de chegar no final e faltar ponto, tá? Aqui agora eu vou trocar de cor. Então, eu vou arrematar esse fio. Olha só, aqui a gente vai trocar, né, para fazer um detalhe a mais, então eu vou trocar de cor. Aí, eu venho aqui, corto meu fio num tamanho bom para arrematar, tiro ele a laçada, né, e venho com a agulha de tapeceiro para finalizar, para ficar melhor. Venho aqui em cima desse pontinho que separa o primeiro ponto alto do segundo, passo por baixo das 2 laçadinhas da correntinha, puxo até alcançar o ponto e volto e introduzo a agulha aqui onde saiu o meu fio, da onde saiu o meu fio. Então, eu vou introduzir, passar aqui, ó, por trás da primeira laçada da correntinha e da de baixo. Vou puxar para aproximar até dar, ó, a largura, o comprimento, né, do ponto iguais aos outros. Venho aqui por trás e vou esconder esse meu fio, passar aqui por trás de alguns pontos, tá? Levar mais para baixo para depois arrematar. E pronto, deixo aqui assim, tá? Agora, eu vou vir com o barroco natural para fazer a próxima carreira, tá?
Aqui onde eu finalizei nesse ponto aqui, né? Eu volto e pego no ponto anterior, tá? Pra ficar melhor e mais firme o trabalho. Vou passar a minha agulha pelo meio do ponto pra trás, tá? Então, vou passar nessa correntinha de trás e naquele fio de baixo. Vou passar por trás, pegar o fio novo. Eu costumo fazer dessa forma aqui, tá? Puxo e faço um nozinho, depois eu vou arrematar esse fio. Nós vamos pegar só por trás para dar um acabamento melhor, para ficar mais escondidinho o fio, já que a gente tá fazendo essa mudança de cor. Então, ficar um pouco escondido. Não pego aqui, ó, como a gente faz tradicionalmente, né? Pegar o ponto pela frente. Vamos pegar do meio para trás. Aí, eu venho com a agulha e introduzo novamente no mesmo lugar e vou puxar uma laçada. Aqui, nós vamos trabalhar com 5 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 3 pontos, então, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou pegar a laçar no meio ponto para trás, tá? Então, introduzo a agulha aqui no meio do ponto e que sai para trás, tá? Pegando essa primeira correntinha aqui, esse primeiro fio e o de baixo, tá? E vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, vai ficar dessa forma aqui, tá? Vou fazer 5 correntinhas. E vou novamente pular 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, eu pego no meio da correntinha pra trás, tá? Ó, pra trás e fecho com um ponto baixíssimo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto, pego no meio da correntinha pra trás e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer esse trabalho até o final da carreira. Cheguei aqui no final, vou unir na primeira correntinha que eu fiz com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, vou pegar essa pontinha aqui que a gente iniciou e vou segurar junto, aqui, ó, por cima, junto com essa correntinha aqui, tá? Pra mim ajudar a esconder um pouco o fio para arrematar. Vou vir com a agulha aqui dentro dessas correntinhas e fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou subir 3 correntinhas e fazer meu ponto alto. Aqui dentro dessa corrente, nós vamos fazer 9 pontos altos. Segurando, ó, esse fio aqui que iniciamos, aqui por dentro também, para depois arrematar. Fiz os 9 pontos altos dentro aqui da corrente. Agora, eu jogo esse fio aqui pra trás, tá? E aqui na próxima corrente, nós vamos fechar com um ponto baixo, tá? Deixo esse fiozinho aqui agora pra trás. Fechei com um ponto baixo, já vou laçar e começar meu ponto alto no próximo intervalo de corrente. E mesma coisa, 9 pontos altos. E fecha na próxima corrente com um ponto baixo. E assim dá sequência até o final do trabalho. Aqui, durante esse processo, essa carreira, é normal ele ficar querendo, assim, ficar um pouco justo, tá? Se você tem o ponto muito apertado, você pode fazer essas correntinhas aqui, ao invés de 5 correntinhas, fazer de 6, tá? Que aí ele vai ficar um pouco mais solto. Aqui ele vai ficar mais pertinho do trabalho, tá? Se você prefere um pouquinho mais solto ou tiver o ponto muito apertado,
pode fazer de 6 correntinhas, tá? Eu gosto de fazer 5 porque aí os pontos aqui, como são 9, eles ficam bem certinhos dentro, não vai ficar sobrando correntinha, tá? Mas aí vai do ponto de cada pessoa. Se caso você preferir, pode fazer aqui de 6 correntinhas, se achar melhor para te trabalhar. Cheguei aqui no final da carreira, ó, ele tá querendo ficar meio apertado, não tem problema, tá? Não se preocupem que na próxima carreira ele vai se ajeitando. Fiz aqui, fechei com o ponto baixo, vou arrematar meu fio. Gente, eu tô fazendo com 2 cores, mas vocês podem fazer com uma cor só, tá? Eu faço pra dar um detalhe, um charme a mais, mas é opcional, se você preferir, pode fazer com uma cor só. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro, pra fazer aquele mesmo esquema ali da gente fazer o ponto, pra não perceber onde que é o início ou o fim. Venho aqui, ó, na correntinha de separação entre o primeiro ponto alto e o segundo, passo por baixo da correntinha, puxo até aproximar, volto com a agulha aqui onde meu fio saiu, passo pelo meio e pego as 2 correntinhas, a de trás e a de baixo. Vou puxar aqui até juntar. E vou passar o meu fio aqui por trás dos pontos, levar mais pra baixo, levar aqui pra base dos pontos altos, pra ficar melhor de arrematar depois, tá? Pronto, ficou bem certinho. Vou voltar aqui com o fio da outra cor. E agora, nós vamos começar, vamos voltar um pouquinho para trás. Então, a gente terminou aqui, eu volto para a carreira, pro trabalho anterior, aqui para esse módulozinho, digamos assim. Vou contar 1, 2, 3 pontos para trás. Vou pegar a mesma coisa que nós pegamos antes. Pegar no meio do ponto e levar para trás a agulha, passando pela correntinha de cima e a correntinha de trás, de baixo, tá? Vou puxar aqui o meu fio para fazer um nozinho. Você pode também trabalhar da seguinte forma. Vim aqui, puxa e faz uma laçada, um pontinho e já continua, tá? Eu não gosto porque eu acho que não fica tão firme. Então, eu gosto de fazer o nó mesmo. Passo aqui a agulha, vou puxar a minha linha, fazer o nó para ficar mais firme, mais garantido que o trabalho não tenha risco de desmanchar, tá? Então, eu venho aqui, faço o nó. Vou novamente introduzir a agulha, puxar para frente. E agora, nós vamos fazer 6 correntinhas, tá? Fiz 6 correntinhas, vou contar aqui. 1, 2. No terceiro ponto alto, eu vou pegar no meio do ponto para trás e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer 6 correntinhas. E agora, vou contar 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Faço 6 correntinhas. Vou contar aqui no próximo gominho, digamos assim, 1, 2, 3. No terceiro, fecho com um ponto baixíssimo. Vou contar 6 correntinhas. E aqui, quando eu tô em cima dos pontos altos, eu conto 4, tá? Então, 1, 2, 3. No quarto ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, ó, do meio pro final, eu faço 1, 2, 3, contei, né? Deixo 3. E inicio, conto 3 novamente. 1, 2, 3, fecho minha corrente. Quando eu tô em cima dos pontos altos, aqui nessa corrente do meio, eu vou contar 4. Então, eu faço 6 correntinhas, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Faço as 6 correntinhas. Quando dou início ao próximo, conto 1, 2, 3, fecho com um ponto baixíssimo. 6 correntinhas, conto 1, 2, 3, 4, fecho com um ponto baixíssimo, tá?
Cheguei aqui no final, vou fazer a mesma coisa que antes. Aqui nessa primeira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Venho por dentro da corrente, laço o fio e fecho com um ponto baixíssimo novamente. Agora, eu vou segurar esse fio aqui de trás que iniciamos, ó, esse pedaço aqui, segurar junto com a corrente para ficar escondido. Vou fazer 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas aqui, vou laçar segurando esse meu fio aqui junto, para esconder ele, e vou fazer 10 pontos altos dentro desse intervalo, tá? Na anterior, nós fizemos 9, e agora nós vamos fazer 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, esse fiozinho aqui eu deixo pra trás, pra depois arrematar. E aqui na próxima corrente eu vou fechar com um ponto baixo, tá? Fechei com ponto baixo, já laço e começo os pontos altos na próxima corrente. Vamos fazer novamente 10 pontos altos. E fecho na próxima corrente com um ponto baixo. E assim fazer esse trabalho, 10 pontos altos dentro de uma corrente, fecha com um ponto baixo na próxima e já inicia os 10 pontos altos da próxima carreira. Aqui nessa carreira, se você preferir, você pode trabalhar com 12 pontos altos. Então, se você colocou 10, achou que ficou meio folgado, pode trabalhar com 10 ou com 12 pontos altos, tá? Fica bom da mesma forma. Eu fiz outros modelos, fiz outros aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, eu coloquei com 12. E outros eu fiz com 10. Então, fica da tua preferência, tá? Pode fazer o teste aí. Se você fizer com 10 e achar que ficou pouco, pode colocar 12 pontos altos dentro de cada uma dessas correntes aqui, dessa segunda carreira, tá? Que vai ser a última. Cheguei ao final, vou cortar esse fio. Tiro ele do ponto. Venho com a agulha de tapeceiro. E vou vir aqui, ó, mesma coisa que antes. Na correntinha que separa o primeiro do segundo ponto alto, eu passo por baixo dos 2 fios, junto, venho aqui aonde saiu o meu fio, introduzo a agulha do meio para trás, pegando a correntinha de trás e a de baixo. Vou juntar e vou vir aqui por trás, passando pelo meio de alguns pontos, para ficar firme, né? Ele não soltar agora enquanto a gente trabalha, e para ficar melhor de arrematar depois. Vou trazendo aqui para baixo. Pronto. Agora, nós vamos fazer os detalhes com o fio encanto, tá? Eu vou arrematar aqui antes esses fios para ficar melhor da gente já ir trabalhando com o fio encanto e já vai finalizando. Então, eu venho aqui no meio, eu trabalho com esse fio é 6, então eu vou dividir no meio, 3 fios para cada lado. Vou vir aqui embaixo de algum ponto, passo a minha agulha no meio de algum ponto, puxo esse fio para separar, puxo por baixo e faço um nozinho. Esse aqui, como a gente já escondeu ele aqui por trás, então faz um nozinho e já pode cortar. Se você preferir, pode colocar um pontinho, uma gotinha de cola aqui para ficar mais seguro, tá? Vou vir aqui arrematar esses.
Sempre cuidando quando você vai dar um nozinho para não repuxar o trabalho, tá? Vou passar aqui por trás de mais um, fazer mais um nozinho. Corto. Mesma coisa, se preferir, coloca um fiozinho um pinguinho de cola. Esse aqui, lembram que a gente iniciou aqui a carreira fazendo um nó? Então, eu deixei ele aqui escondido por trás, né? Eu só venho e corto, não faço nó, tá? Se preferir, porque já tem um nó aqui no início e ele veio e ficou pelo meio desses pontos aqui. Se preferir, coloca um pinguinho de cola. Esse aqui, a mesma coisa. Tem um nó aqui no início, eu levei ele junto por dentro dos pontos, eu só venho e corto. E arremato esse aqui, que foi o que finalizou. Esses que é quando eu termino a carreira, eu geralmente faço 2 nós, tá? Em 2 lugares, 2 pontos. Que aí fica bem firme. Pronto. Arrematei os fios, ó. Ele ficou meio querendo fechar, ó. Mas agora, quando a gente faz os pontos com o fio encanto, ele se ajeita e vai ficar perfeitinho. Não vai embabadar, vai ficar super firme, tá? Eu gosto sempre de deixar os arremates tudo meio junto, tá? Então, eu vou começar aqui nessa carreira, vou pegar a agulha de tapeceiro para ficar melhor, vamos trabalhar com o fio encanto. Você pode fazer, caso não encontre o fio encanto, aquele fio de polipropileno, aquele fio de seda, né, também conhecido, ou como fio princesa, princesinha, que é os mesmos, né? Negrinha, acho que tem uma marca também, que dá para substituir o fio encanto. Esse aqui, ó, por exemplo, eu fiz com o fio de polipropileno, que é o fio de seda, e eu usei um fio só, tá? Eu achei que aqui, como é para detalhes, se você usar 2 fios, eu acho que vai ficar meio grosseiro. Então, com um fio só, ele fica super firme, bem fechadinho, também dá super certo. Vamos lá, então. Eu vou passar aqui, ó, no primeiro ponto que inicia, vou vir de trás, vou ir pro segundo ponto, vou levar pra trás pra fazer o nozinho. Deixo aqui um tamanho pra arrematar. Vou fazer o primeiro nozinho. E aqui agora eu venho com a cola. Dou um pinguinho de cola em cima desse nó que eu iniciei. E dou mais um nozinho, tá? Que aí ele já vai ficando bem firme, já vai ficando colado aqui. Vou vir aqui, ó, no ponto onde eu introduzi primeiro, né? No primeiro pontinho. Vou puxar meu fio pra frente. E aqui nós vamos trabalhar só com ponto baixíssimo. Então, eu passo no próximo ponto, fecho com ponto baixíssimo, tá? Vou pro próximo ponto, fecho com ponto baixíssimo. E assim vai fazendo esse detalhe aqui na carreira, tá? Ó, próximo ponto, ponto baixíssimo. Vai só fazendo essa correntinha com ponto baixíssimo.
Passando por toda essa carreira aqui do trabalho dessa cor aqui cru, tá? Vai seguindo até o final. Para cada pontinho, cada intervalo que tem, você faz um ponto baixíssimo. E vai seguindo até o final. Cheguei aqui no final, eu vou cortar. Vou cortar o meu fio. Ó, eu deixei um último pontinho para fazer, tá? Então, eu vou puxar o fio. Vou pegar a agulha de tapeceiro. Vou vir aqui e vou passar por baixo dos 2 fios que eu iniciei o trabalho, que eu iniciei as correntinhas dos pontos baixíssimos, tá? Vou passar por baixo dos 2 fios, vamos fazer o último ponto, né? Vou vir aqui onde meu fio saiu e vou passar a agulha para trás, tá? Ó, aí percebam que não tem início nem fim, fica uma sequência certinha, não se percebe onde que é o início ou o fim do trabalho, tá? Vou virar aqui o meu trabalho. Agora, eu vou já colocar um pinguinho de cola aqui, ó, entre meio os 2 fios. O fio que eu iniciei e o que eu comecei. E vou fazer um nozinho, tá? Fiz o primeiro, vou passar um pouquinho de cola aqui. E fiz o segundo. Lembrando que pode ser a cola pano ou a cola de silicone líquida, tá? Aperto bem firme aqui e depois a gente vai arrematar esses aqui no final, tá? Vamos para outra parte agora, aqui pro acabamento, também com o fio encanto. Vou vir aqui, ó, entre meio o primeiro e o segundo ponto alto. Vou introduzir minha agulha, puxar o fio encanto pra frente. Aqui. E vou fazer um nozinho, tá? Vou virar aqui pra trás, pra esse nó ficar mais posicionado atrás. Fiz o primeiro, coloco um pinguinho de cola. E faço o segundo nozinho, tá? Pronto. Aí, ele já vai firmando, já vai ficando ali coladinho, tá? Aperta. Deixa esse fio pra cá, que depois a gente usa ele pra arrematar no final igual o outro. Vou vir aqui no mesmo intervalo, então, no mesmo ponto. Vou puxar o meu fio, fazer uma correntinha. Vou vir no ponto do lado e fechar com um ponto baixo, tá? Ponto baixo novamente. Vou contar o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu chegar aqui, que fizer a correntinha do 5º ponto, então, ó, eu comecei aqui, 1, 2, 3, 4. Quando eu fizer o 5º ponto baixo, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou voltar com a minha agulha, introduzir aqui, ó, no início do ponto, tá? Onde eu pego a primeira e a segunda correntinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer 5 correntinhas. E vou fazer a mesma coisa, voltar aqui no início do ponto, nessas 2 correntinhas aqui, essas 2 laçadas, e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Faço mais 3 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar, passo por trás dos 2 fios e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Fechei, vou pro próximo ponto, faço ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo até chegar ao final desses pontos altos. Quando eu cheguei aqui no final, ó, percebam que vai ficar 1, 2, 3, 4 pontos baixos antes desse detalhe. A gente faz o trabalho esse e fica 4 pontos baixos novamente na sequência, tá?
Quando eu cheguei aqui no meio, que eu tenho esse ponto baixo da carreira anterior, eu vou introduzir ele aqui nesse pontinho, né, que inicia o ponto baixo, vou laçar o meu fio e segurar na agulha. Vou pro próximo ponto, laço o meu fio, seguro na agulha. E com uma laçada eu vou fechar os 3, como se fosse um ponto baixo duplo, tá? Como se fosse quando a gente faz diminuição, tá bom? Eu vou fazer mais essa sequência e mostro pra vocês novamente. E aí, vou pro ponto seguinte, faço um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro, quarto. Quando chego no quinto, faço o meu ponto baixo, faço 3 correntinhas, volto aqui no início do ponto, passo por trás desses 2 fios, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Faço 5 correntinhas. Volto aqui no início e fecho com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas. Volto aqui no início, passo por trás dos 2 fios, fecho com um ponto baixíssimo, tá? E vou pro próximo ponto fazendo ponto baixo. Segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo. Cheguei naquele ponto baixo da carreira anterior, então eu vou laçar no ponto, seguro na agulha. Vou pro próximo ponto, laço, seguro na agulha, com um ponto eu fecho tudo. Entenderam? Então, vai ficar esse trabalho aqui, ó. Depois a gente vem ajeitando, né? Pode até no final colocar um tecido por cima e passar para ele ficar bem ajeitadinho, mas olha, percebam que só passando a mão ele já fica o trabalho ajeitado, tá? Então, nós vamos fazer essa sequência aqui até o final dessa carreira. Se caso você fez aqui embaixo com 12 pontos altos, aqui você vai fazer 5 pontos baixos, faz esse trabalho e segue no 6º ponto baixo, né? Faz esse trabalho, segue 5 pontos baixos novamente na sequência. Se você trabalhou com 12 pontos altos aqui. Se você trabalhou com 10, então vai ficar 4 pontos baixos, o ponto baixo com o trabalho em cima e 4 pontos baixos novamente. E esse aqui que a gente faz ele duplo, tá bom? Cheguei aqui no final, eu vou fazer o último ponto aqui, ó, aquele que é duplo. Fecho ele. E aí, vou vir e vou cortar o meu fio. Puxo. Vou fazer aquele mesmo esqueminha pra gente finalizar. Venho aqui, ó, no ponto de cima do primeiro ponto baixo, nessa correntinha aqui de cima, passo por baixo dos 2 fios, puxo até juntar, volto aqui onde o meu fio saiu, passo pelo meio do ponto e por aquele pontinho ali de trás. E puxo. Vou juntar e vou vir aqui, passar por trás de alguns fios, de alguns pontos, para firmar. Olha como ele fica bem acabadinho, né? O acabamento fica lindo. E vamos finalizar. Encontrei com o fio que eu iniciei. Vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. Faço o primeiro nozinho. Venho com mais um pinguinho. Antes de eu passar a cola para arrematar, olha só, deixa eu só mostrar para vocês como é que ficou aqui mais perto. Olha que lindo que fica, é só ajeitar os biquinhos aqui. Se preferir, coloca, não passa o ferro direto, tá, gente? Porque o fio encanto queima, gruda. Então, se você quiser
passar, para se ajeitar melhor com mais facilidade, bota um tecido fino em cima e passa o ferro por cima do tecido, que vai alinhar bem. Mas olha só, com a mão mesmo aqui, ele já alinhou esses pontos e olha que lindo que fica, né? Agora eu vou vir aqui e vou cortar o meu fio encanto aqui, ó, bem rento nozinho, tá? Vou cortar dos dois. E aí, eu venho com a cola. Pra arrematar bem, eu venho com a cola, passo aqui, ó, por cima. E nas pontinhas, fazendo com que as pontinhas grudem ali no nozinho. E passo por cima do nozinho, tá? Espalho aqui. Essa cola, tanto a cola de silicone líquida quanto a cola pano, vai endurecer esse nozinho e não tem perigo de soltar. Ó, deixa secar e vai estar finalizado. Já vou mostrar. E assim ficou, então, a composição. Olha como dá um charme fazer com duas cores, e esse acabamento em dourado deixa a peça ainda mais linda, mais sofisticada, luxuosa, né? Eu não fiz nenhuma composição de 3 cores, mas eu vou fazer e depois posto lá na comunidade do Facebook para vocês verem, porque eu acho que vai ficar, fazer um mesclado aí de 3 cores combinando, vai ficar ainda mais linda. Vou mostrar outras cores que eu fiz, outras composições para vocês se inspirarem. Fiz aqui a versão natalina, esse verde e vermelho, ficou lindo. Fiz com o fio encanto nesse aqui e com barbante não, com o fio barroco número 6 também. Fiz mais essa versão aqui natalina. Esse aqui eu fiz com barbante, também número 6. E ele tem um detalhe, ó, no fio, um fiozinho dourado bem fininho, que dá um charme mais aí na peça. Também fiz o acabamento aqui, os detalhes com o fio de seda, o fio de polipropileno. E ele fica mais delicado. Mas também fica bem lindo, bem bonito. Fiz esse modelinho aqui em tons de azul, com acabamento dourado, também no fio de polipropileno. Ele fica um pouco mais delicado, né? Olha só a diferença. Esse daqui, com o fio encanto, ele fica um pouquinho maior. Fica mais... aparece mais, né, o detalhe. Mas com o fio de polipropileno dá tranquilo para vocês fazerem. Se caso não encontrar o encanto. E fiz esse daqui, que é uma versão sem um acabamento, para vocês verem, sem aquele detalhe ali do fio encanto, do fio de polipropileno, para vocês verem que também dá para fazer. Ele fica mais simples, né? Mas também fica bonito. Deixa eu passar a medida. Eu tô apaixonada por essa cor aqui. Deixa eu passar aqui a medida que ele ficou para vocês. Ó, de um detalhezinho aqui, ó. Se eu medir da ponta do detalhe dourado até no outro, fica com 44 centímetros, o meu, tá? Mas, digamos, pelo diâmetro aqui, sem contar esse trabalhinho aqui, ele fica com 42 centímetros mais ou menos, tá? Essa medida, ela pode variar, porque de acordo com o teu ponto, pode ficar um pouquinho menor ou um pouquinho maior, mas tá dentro aí do padrão que fica legal para os tamanhos de americano, tá? Então, repliquem, façam esse modelo, compartilhem lá na comunidade do Facebook as composições que vocês fizerem pra gente ir trocando ideias aí, vendo as cores que vocês estiverem fazendo. Eu também vou compartilhar lá as fotos deles, dessas peças que eu fiz e das próximas que eu vou fazer, para vocês se inspirarem e a gente ir trocando ideias de cores lá dentro da comunidade, tá bom? Um beijo!